queria aproveitar o que você colocou e que eu trouxe aqui também. O pessoal, a turma da Comissão de Aprovados da ANM está aqui conosco e vem participando ativamente dos bate-papos, e o Júlio Terra, que faz parte da Comissão de Aprovados da ANM, pergunta, Thales, eu gostaria de saber quais as dores específicas que a falta de pessoal na ANM causa no setor de rochas naturais. Onde aperta o calo? Você já falou um pouco sobre a guia de utilização, se quiser falar um pouco mais sobre a guia, mas existem outros calos, como diz o Júlio, o que a falta de estrutura, de pessoal, de sistema, vem ocasionando especificamente no setor de rochas naturais? Então, como eu falei antes, a gente tem uma sazonalidade alta, né? Então, o material que hoje está em ênfase, daqui 2, 3 anos pode ser que ele não esteja tão em ênfase, né? Então, a gente depende de uma operação rápida. O ideal, se o Brasil quer aproveitar as condições que a natureza deu para ele, e criar renda, criar emprego, criar divisas, criar exportação, ele tem que ter interesse, ele tem que se preocupar qual é a forma mais rápida de operar e que não tenha risco sustentável, né? Então, assim, a questão de você criar morosidade não vai resolver, né? E outro material vai ser vendido, outra obra vai ser utilizada de outra forma. A gente tem um número, que se procurar na ENEM lá, vocês vão ver, que para você ter um decreto de lavra, demora aí de 8 a 10 anos, né? Então, a gente precisa trabalhar ainda com a guia de utilização. Não tem como. O minério de ferro, eles fazem, né, as projeções dele lá, os estudos, e você vai fazendo um licenciamento, não tem problema você demorar 10 anos, você está operando aqui, e não tem essa questão de um acordo, não tem a questão de sazonalidade, não tem nada. É um produto só e pronto, né? O nosso não é assim, entendeu? Muitas das vezes você tem uma fase que está vendendo muitos cristais translúcidos, igual está hoje. Daqui 10 anos não quer dizer que vai estar. Então, se você for esperar um decreto de lavra para você operar, é impossível, né? A gente vê com esse debate de criar uma legislação para não ter guia, mas licenciar mais rápido. Eu ouço isso lá dentro há uns 10 anos, 15 anos. E eu sou frequente na ENEM, eu gosto todo mundo. Eu tenho relacionamento na ENEM, entendeu? Tanto que o Mauro, que é o diretor-geral, foi comigo lá na GU defender o setor de rocha, entendeu? Embora o Mauro não é engenheiro, não é geólogo, ele é da GU, então ele é advogado, né? Mas é um cara humano. O problema é que não tem estrutura. Não tem estrutura. O Brasil tem que tomar uma atitude de investir. Pô, as outras agências de regulação aí, agência de aviação, tudo agência profissionalizada, outro nível, outro, né? E a mineração, o Brasil tem uma joia na mão, né? Tem uma coisa que a natureza deu, que pouquíssimos países do mundo têm, igual o Brasil ninguém tem. E a gente vai barrigando, vai empurrando, entendeu? A guia de utilização hoje é impossível trabalhar sem a guia. Porque você, por exemplo, você vai lá fazer uma pesquisa. Se for deixar rodar, né, faz a pesquisa, faz o relatório, aprovação de relatório, até chegar lá é 8, 10 anos, então não dá. Você tem que ter uma forma de licenciar mais rápido, porque é impossível. E estava funcionando, mesmo com um corpo pequeno, e sai gente, aposenta, não sei o quê, e entra muito menos que sai. O pessoal, os meninos que entraram, a turma que entrou agora pode falar aí. Pelo menos aqui no Espírito Santo mesmo está um caos, uma dificuldade. Em todo lugar que a gente vai, a gente tem requerimento em vários estados, e a dificuldade é muito grande, entendeu? Então, assim, se a gente for analisar mesmo, não é o desenho que está aí, não é positivo para o setor de rocha. O rocha hoje ele depende. Aí, como teve lá atrás, aquele projeto do senador, na época que era senador, que ele conseguiu o licenciamento, como se fosse brita, aquele licenciamento dentro da prefeitura, aí o setor de rocha tem esse licenciamento, eu esqueci o nome, e não utiliza. Aí eu falei que no dia da audiência pública, eu falei assim, olha só, se você jogar para a prefeitura, o setor de rocha vai ficar embaixo do prefeito, certo? Porque aí a licença ambiental e mineral vai para a prefeitura. O prefeito, e nós já tivemos problema, tanto que alguns lá atrás, quando aprovou, a gente achou que ia ser assim, uma adesão total. Alguns que foram, voltaram. Outra coisa é o seguinte, você tem um requerimento de 1.000 hectares, você está mudo. Desculpa, adesão, só para esclarecer para todos, adesão ao regime de licenciamento, né? Quando da alteração da lei, que incluiu, que foi uma vitória enorme para o setor de rochas naturais, né? Que há muito pedia a inclusão também, né, da possibilidade de lavrar no regime de licenciamento, e quando conseguiu, eu também confesso que eu aguardava uma adesão assim maciça, e aí o pessoal assustou pelo poder Mas olha só, tem dois da municipalidade, né? Você fica na mão do prefeito. E aí, quando fala que é de rochas naturais, o prefeito cresce o olho e a relação não foi boa. Não foi boa. Outra coisa é o seguinte, você tem uma área de 1.000 hectares. O licenciamento é até 50, se não me engano, né? Você tem que reduzir, mas o restante você perde. Ainda não tem uma legislação. Isso foi falado no dia, eu falei no dia da audiência pública, e o que estava com quem? Falou, não, nós vamos mexer, mas não mexeu. Então, ou fazer várias sessões parciais de desmembramento, mas aí você vai ter 20 áreas de 50, né? 20 licenciamentos. Vamos supor que você tira 50, joga do licenciamento, e o restante fica no regime convencional. Não pode. Não pode. Se você tem que liberar o restante, aí vai para leilão. Quer dizer, ninguém vai. Por isso que não teve adesão. Mas, assim, a impressão que dá é o seguinte, se o Brasil trabalhasse com inteligência competitiva dentro da agência, dela tentar comunicar com o empresário, tentar trabalhar junto, para criar normativa que funciona, como se fosse um órgão de fomento para a mineração. Gerar divisa, gerar imposto, entendeu? É uma oportunidade que o Brasil tem na mão e não sabe usar. A verdade é essa.
O Brasil tem uma diversidade geológica fantástica. Está vendo aí negócio de rara, está aparecendo em tudo quanto é lugar? Agora tem que estruturar a agência. Quem está lá sofre. Tem muita gente boa lá. Eu tenho muito amigo dentro da INM. Mas sofre. Eu sei que sofre, porque não tem estrutura. E aí cria essas legislações para dar uma... Assim, a impressão que dá é que para dar uma amarrada para o negócio ir mais devagar um pouquinho. Aí o Brasil fica perdendo a oportunidade, entendeu? A verdade é essa. Agora é interessante que você fala assim, eles deveriam atuar como uma entidade de fomento, De por lei. fomento? É de fomento. Deve ser de fomento. Está na lei, não só na nova lei que criou, né, que criou a Agência Nacional de Mineração, quanto a anterior, que regia o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, conhecido como DNPM. É a primeira parte, fomentar a mineração. Eu concordo com você.